queria compartilhar uma palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículos 6 e 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 6 e 7. Mas antes de ler, eu vou parafrasear a história do que estava acontecendo neste tempo. A palavra nos conta que Samuel, profeta, homem de Deus, íntegro, Deus separou ele desde o ventre da mãe, quando aconteceu aquela situação no primeiro capítulo, no segundo capítulo, até o terceiro capítulo, falando do crescimento de Samuel. Fala que Samuel, ele foi gerado de uma forma diferente, foi gerado debaixo de uma intercessão de lágrima, de choro, de pranto. E quando ele nasceu, ele foi entregue no altar como oferta. E por ele ter sido entregue no altar como oferta, ele cresceu no meio do sacerdócio, ele cresceu ali com Eli, ele cresceu dentro do templo, aprendendo os costumes, cresceu buscando a presença de Deus, ele não conhecia outra coisa. Então ele sabia ouvir a voz de Deus. Samuel cresce no meio de um contexto ao qual depois Deus manda ele procurar um rei, ungir um rei. Saul, ele tinha sido escolhido rei pelo povo, pelo porte físico, por ser um guerreiro, um homem bonito, valoroso, um líder nato. E o povo olha para Saul e olha para ele e diz: nós queremos Saul como nosso rei. E assim Deus permite e Saul é ungido rei. Mas no coração de Deus não era assim que ele queria. Muitas vezes a gente tem planos, projetos, propósitos, sonhos, e a gente primeiro faz o sonho, depois apresenta diante de Deus. A gente vai lá e abre um negócio, depois fala assim: pastor, vem aqui orar para Deus abençoar. A gente primeiro procura um namorado, para depois pedir que Deus abençoe o relacionamento. Deus te abençoe com muitos copos com água, Marcos. Amém, meu irmão? Tem gente que faz isso. Diga comigo, aqui não. Nós primeiro geramos em oração, para depois a gente ter atitudes. Amém ou não amém? Em breve, o grupo do Multimídia, o Ministério Multimídia vai estar colocando aqui os banners, falando quais são nossos propósitos, a nossa visão como igreja. Eu já estou visualizando. Ficou muito lindo, o Diego fez. Ficou muito bonito. A Yasmin está com essas artes e em breve nós vamos estar estampando nas paredes, porque a Bíblia diz em Abacuque que nós temos que escrever a visão e colocá-la para visualizar. Amém? Então aquele povo estava clamando por um rei. E eles não conseguiam entender que Deus queria ser o rei deles. Queria ser quem direcionasse ele em todas as coisas. E eles não tiveram paciência, pediram a ajuda de uma pessoa, de um homem. E o homem veio, o homem fez, o homem trabalhou. No entanto, começou a errar, começou a falhar, começou a fazer as coisas conforme a vontade deles. Então era nesse contexto que, debaixo de desobediência de Saul, Samuel avisando Saul, falando que ele estava errado e ele não mudava, ele não tinha atitudes que agradavam o coração de Deus, a ponto de Deus falar: agora eu vou levantar o meu ungido, eu vou levantar agora um rei, você vai lá na casa de Jessé e um dos filhos dele é quem eu escolhi. Aí agora a gente entra no contexto ao qual eu queria que vocês entendessem. A palavra conta no capítulo 16, no verso 6 e 7. Depois dele ter procurado de várias formas todos os filhos de Jessé, ele não conseguia encontrar um rei, porque ele olhava para outras coisas. Diga comigo, nós precisamos olhar para aquilo que é do alto. Diga comigo mais uma vez, eu preciso pensar naquilo que é do alto. Fala comigo, tá ligado? Amém? A Bíblia diz: se estiver ligado na terra, tá ligado no? Por que muitas vezes Deus fala com você e você não ouve? É porque você deve estar em off. Tem que estar ligado para que no céu concorde, diga amém.
Amém? É assim que é. Então, no versículo 16 diz o seguinte: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Mais uma vez, Samuel não fez diferente do povo. Samuel, ele estava olhando para o porte físico daquele homem. Era um guerreiro, acostumado com batalha, homem líder, bonito, forte, parecido comigo. Mas só que a Bíblia continua dizendo no versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. E a partir desse momento, Senhor, estamos totalmente debaixo da tua direção. Meu Deus, neste dia, o Senhor me deu esta palavra. Agora, no final da tarde, eu vim clamando e o Senhor me deu simplesmente esse versículo. E o Senhor disse que conduziria esse culto. Portanto, fale conforme a tua vontade, Senhor. Ministre aos nossos corações aquilo que precisamos, não o que queremos. Que na verdade, Senhor, o que queremos seja alinhado ao que o Senhor quer. E que a gente possa, Pai, agradar o teu coração. E que com isso venha a alegria. A alegria que a tua palavra promete, a tua vontade sendo boa, agradável e perfeita, se manifeste dentro de nós. Desde já eu te louvo e te engrandeço pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Samuel, então, ele, no seu livro aqui, relata que Deus disse para ele que Deus rejeitou a aparência. Deus não está preocupado com a aparência, com o externo. Deus, ele não está preocupado com aquilo apenas que se possa ver, que se possa tocar. Inúmeras vezes Jesus fala isso quando ele vira para os seus perseguidores, os fariseus, e os fariseus olham para ele e Jesus diz: vocês são sepulcros caiados. Só tinha aparência de santo, de bonito, porém por dentro estava podre, estava destruído. Jesus olha para aquelas pessoas e conseguia enxergar o intento do coração. Jeremias capítulo 29, 11 diz que o Senhor, ele se atenta para o que está dentro de nós, porque ele planejou coisas no coração dele para mim e para você. Eu é que sei que pensamento que tem sobre vós. Nem você entende o que está aí dentro de você, mas Deus, ele sabe o seu futuro. Ei, eu quero dizer algo para você. Deus tem um plano maravilhoso para você e para a sua vida. Amém? Mas ele não quer que eu e você vivemos apenas de aparência. Hoje é uma palavra de trabalho de caráter. Aperta o cinto aí. Caráter diz respeito à expressão de Cristo em nós. O caráter que nós nos espelhamos não são caráter de homens, mas o caráter que a Bíblia nos mostra da personalidade de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. É isso que Jesus Cristo ensina. E está começando a vir download aqui, tanta coisa que eu, calma, Espírito Santo, que tem que ir devagar, que eu sou meio lento com esse negócio. Pode bugar aqui e eu ficar só assim, ó, no mistério. Eu acho que às vezes as pessoas entram no mistério porque recebem tanta coisa de Deus que buga. Não é não? Brincadeira, Senhor. Então, voltando, Deus, ele não está preocupado somente com o aparente. Quero primeiro começar aqui logo chutando o pau da barraca e dizendo: Deus não está preocupado com a sua reputação. Muitos de nós estamos preocupados apenas com a nossa reputação. Reputação fala do que é externo, do que é aparente, do que as pessoas veem, do que as pessoas concordam ou não concordam. É a sua reputação. Deus não está preocupado com a sua reputação. Reputação não salva ninguém, nem leva ninguém para o céu. Deus está preocupado com o seu caráter.
O que mais agrada o coração de Deus é um coração sincero e contrito e quebrantado na presença dele, que a palavra diz que ele não vai rejeitar. Mas ele diz que rejeita a aparência. Olha só o que a Bíblia fala. Samuel, a aparência eu o rejeitei. Eu não quero apenas o que é aparente, eu quero o que é verdadeiro. Deus, ele quer o que é verdadeiro, sinceridade. Ele quer que você expresse e exale o bom perfume de Cristo em todas as suas atitudes. Ontem eu falhei, mas aí eu me arrependi. Hoje eu já tenho uma atitude diferente. Eu tenho que aprender a reconhecer, mas não, eu falho, continuo falhando, continuo com uma vida, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada. Ah, mas eu errei, eu não vou contar para minha esposa o que ela vai pensar de mim. Isso é uma preocupação com a reputação. O que a igreja vai pensar de mim se ela souber? Quantos homens de Deus têm se afundado no lamaçal de pecado por causa da reputação? Porque não querem expor as falhas que estão dentro deles. Quer ver como que tem algumas falhas dentro de nós que nós não conseguimos enxergar? Um exemplo. Teve um tempo que eu congregava na primeira igreja, era Mirena, Missão Resgate das Nações. E essa igreja, eu era líder de louvor, eu ministrava louvor, pregava. Então lá na igreja, quando eu ministrava louvor, acontecia o reteté. Era aquele negócio. De repente, saiu da igreja, nós ficamos rodando no meio do deserto, sem rumo. Quando alguém sai da igreja fica meio assim, não é? Não desviamos, a gente mudou, estava tentando mudar de igreja, porque o pastor falou para nós que era para a gente ir, e a gente foi. Então a gente começou a rodar e visitava uma igreja e não se achava, visitava a outra e não se achava. Essa é legal, mas falta aquilo, essa é aquilo, mas falta o legal. Então a gente ficava doidinho, desnorteado, sem saber para onde ir. Até que, no meio disso tudo, de repente, nós estávamos já numa igreja grande, aprendendo muito, crescendo. Foi quando Deus começou a soprar no nosso coração o desejo de ir para uma igrejinha pequenininha, bem pequenininha, chamada Ministério Linha. A gente, meu Deus, que nome é esse? E quando chegamos naquele lugar, uma coisa que mais atraía a gente, sabe o que era? A adoração. Era o que mais atraía. Teve um dia que um rapaz, eu vou trazer ele aqui ainda, o Juninho. Juninho é um homem de Deus. Hoje ele é pai social de uma casa de pão lá em Brasília. Né, Bequinha? Uma gracinha. Ele canta rap, além de cantar rap, prega bem, canta bem. O homem é completo. Só que ele ministra louvor de uma forma diferente. Ele só ministra louvor assim, ó, de costa. E um dia, pastora Cris, nós passando na rua de longe, o Juninho com o violão sozinho lá, 3, 4 gato pingado de gente na igreja, e ele lá adorando. Mas a presença de Deus invadia assim, ó, a quadra por onde a gente passava. A gente sentia Deus falando, vem. De tanto que era a adoração desse menino. Se você olhasse para ele, é um baixinho, você não dá nada. Mas quando aquele menino pegava o violão, a adoração dele, quando ele pega o microfone para adorar, é algo sobrenatural, numa simplicidade muito imensa. Muito, muito, muito simples. Sem maquiagem, nem tocar direito ele sabe. Mas quando ele adora o Senhor, é sobrenatural. Então eu fui atraído com a minha família para aquela igreja. Primeiro minha irmã foi, com minha mãe, meu irmão. Eu e a pastora Beca ficamos no plano piloto, que fica aproximadamente 25 quilômetros dessa igreja, da onde eles estavam. A nossa igreja ficava a 25 quilômetros da nossa casa. E a gente ia para essa outra igreja, a gente ficou lá por 2 anos. Mas mesmo assim, sempre atraído por aquela adoração. Toda vez a gente estava indo lá nos cultos e já ajudando o pastor Jonatas como amigo. O pastor não era pastor nessa época, só tinha cabeça e orelha. E ele naquele tempo, ele ainda estava só suportando o pai dele, dando suporte ao pai dele, o pastor José Milton. E
quando eu comecei aí eu comecei a dar seminário de evangelismo. Marco hoje lembrando aqui, pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo de evangelismo? E eu querendo pular ali, falando igual o bichinho, né? Eu aqui, né? Porque eu dava cursos de evangelismo de todas as formas, tanto o evangelismo criativo, quanto o evangelismo pessoal, quanto o evangelismo de várias formas. A gente dava cursos por toda Brasília, Goiás, a gente saía rodando ali, né, Bequinha, aquela região ali, ensinando sobre evangelismo. Então eu peguei o pastor Jonatas e ensinei ele a evangelizar, gente, de certa forma. A gente foi para os lugares mais ermos assim da cidade e levava ele para poder ensiná-lo, ensinar a igreja, e a gente começou a ensinar. O pastor José Milton, o pai dele era apaixonado por evangelismo. Ele falava para mim assim: vai, Fábio, faz o que você quiser, pega o povo aqui e vai. E aí eu me lambuzava e pegava aquela galera, e a galera apaixonada, e a gente ia para a rua e ganhava vida para Jesus à torta e à direita. Teve até um evangelismo que foi uma ideia dele, as cores da sorte. Então a gente ia com os papeizinhos, cada um com uma cor, e cada cor representava ali o plano da salvação, parecido com os quatro leis, né? As 4 leis da salvação. E a gente pregava, e teve um dia que a gente fez uma tenda, e a gente dizia que era a tenda da oração, que alguém ali ia revelar alguma coisa da vida da pessoa. Aí elas entravam ali dentro e recebia Jesus, orava. Então foi muita coisa que aconteceu. Aí de repente o pastor Jonatas é ungido pastor. E eu achei aquilo muito tremendo. Meu amigo, agora pastor, e agora eu vou para a igreja dele. Pastor JB, me libera para estar lá, dando suporte ao pastor Jonatas. Agora foi ordenado pastor, precisa ajudar o meu pastor, meu amigo. Aí ele, vai lá, tal. Mesma linguagem que eles têm comigo, beleza, ele me abençoou e eu fui. Quando eu fui para aquele lugar, comecei a caminhar com o pastor Jonatas. Eu tocava no Ministério Preparar a Noiva, que era o ministério de louvor que ele tinha, e a gente saía rodando também Brasília, toda a circunvizinhança ali por baixo, no Sudeste, Centro-Oeste, a gente ia por aquela região. E Deus ia fazendo com que o pastor Jonatas fosse cada dia mais cheio do Espírito Santo. E sabe o que começou a acontecer no meu coração? Vou falar algo aqui que eu mal falo para quase, acho que eu nunca falei para ninguém. Minha inveja. Mas era uma inveja disfarçada. Era uma inveja disfarçada que vinha no meu coração. Porque tudo que ele fazia eu falava, não estava tão bom assim não. Podia melhorar. Não, eu criticava porque assim, ele ministra louvor lá fora, mas aqui na igreja ele não ministra. Ele faz isso lá fora e aqui ele não faz. E não sei o que. Era uma inveja que tinha dentro do meu coração enrustida, que eu não conseguia expressar e dizer assim, eu sou invejoso. Eu era um sepulcro caiado. Às vezes a gente fala do que é interno e as pessoas pensam que é só pecado de moralidade sexual. Mas quando eu não estou em acordo com os meus irmãos na igreja e não estou junto com eles, muitas vezes eu não estou por 2 motivos. Eu não acredito nesse meu irmão, ou outro, eu tenho inveja do meu irmão. São 2 motivos porque eu não estou caminhando e auxiliando ele. Eu não vou falar de trabalho de ninguém aqui para ninguém ficar apontando, tá vendo, não. Eu estou falando que você se atente para isso. Porque de repente você está caindo neste engano e não está identificando. Eu não conseguia identificar. Eu achava que era natural, Yasmin, eu achava que era natural, Berg. Eu vendo assim o pastor Jonatas crescendo, mas volta e meia eu dar uma garfadinha falando que não estava tão bom assim, isso era inveja. Gente, a Bíblia fala que tem que sorrir com que se alegram. Você tem que se alegrar com ele. Se ele está voando, meu irmão, ajude ele a voar. Dê suporte para que o voo e a aterrissagem dele seja boa. Inveja é algo que vai entrando sorrateiramente no coração. E quando vê, a gente já está enredado neste engano. Primeiro vem com uma sofisma, que eu costumo dizer, sofisma significa mentira. Sutil, que você não consegue muitas vezes identificar. É como uma muriçoca.
ela pica lá no seu pé e você não sente na hora que ela pica, mas depois você começa a sentir a coceira e não para de coçar. E incomoda, igual um elefante, incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Se eu for falar, vai incomodar você. É igual a muriçoca. A inveja é da mesma forma. A Bíblia fala para não ter no nosso coração nenhuma inveja. As cartas de Paulo estão repletas de advertências acerca da inveja, que é algo que vai entrando no coração da igreja sorrateiramente para trazer divisão. Ele está fazendo isso aí, isso aí é pura carne. Olha só o que foi dito aqui. Jesus estava curando. Trouxeram-lhe então um endemoniado, no capítulo 12, Jéssica, de Mateus, no versículo 22 em diante, tá? Capítulo 12, 22 em diante, Mateus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsos então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está falando: ei, seu invejoso, seu cara de pau, você era para estar caminhando comigo e você está dividido aqui, dizendo que eu estou expulsando demônio. Como pode eu estar expulsando demônio por demônios? O Deus que eu sirvo é quem faz todas essas coisas, e você está criticando, seu cabeção. Pois ele disse lá no versículo 30: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Meu irmão, nós precisamos ser unidos a ponto de não haver espaço para essas coisas no nosso coração. De forma nenhuma. Fulaninho fez um evento lá na rua. Ele inventou um evento, vamos lá, não sei, abraço grátis hoje, eu quero fazer um abraço grátis, pastor. Amém, meu irmão, mas eu queria que a igreja fosse, amém, igreja, terça-feira, 7h30, nós vamos ter abraço grátis lá na rua. O irmão teve a direção, vamos lá abraçar o povo junto com ele, né? Aí os irmãos, tá fazendo isso para aparecer. Isso é um miserável, não é nem a Mariquita, não, é um miserável. Pobre, cego e nu. Meu irmão, nós temos que somar em tudo que nós acreditamos. Não é para o evangelho. Não é para alcançar vidas. Nós não temos um objetivo: povoar o céu. Então nós temos que fazer tudo mutuamente, juntos. Todo mundo somando uns com os outros. Eu vejo a Yasmin ali no multimídia falando: gente, olha, oração às 18 horas com toda a equipe, por favor, equipe, vão. Ela não está dando uma ordem, ela está convocando a equipe dela para estar alinhada e alinhados no mesmo propósito. Nós aqui na Atos precisamos caminhar com o mesmo propósito. Nós geramos em oração. Nós pregamos o tempo todo, em todo o tempo.
e nós discipulamos pessoalmente. Dentro disso, dá para conversar aqui uns 15 dias aqui sem parar. Nós precisamos ser carta viva, e nós precisamos ser a expressão de Cristo na terra. Então, toda inveja, toda sorte da inveja tem que sair do meio da igreja em nome de Jesus. Pastor, você está falando isso porque está acontecendo? Não, gente, nem sempre a gente fala porque está acontecendo, mas a gente fala como vacina. Mas quando a palavra é lida, é colocado um espelho diante de mim, e eu olho para ele e começo a identificar onde estão aparecendo as rugas. Elas aparecem sem te avisar, é verdade ou não é? Eu olho para o espelho toda hora, mais uma bichinha. Elas aparecem sem me avisar. E eu vou dizer, vai aparecer para todo mundo. Tem gente que ri, o pastor já está velho. Não, meu irmão, não ri não. O seu dia vai chegar. E eu espero que chegue. Amém? O Berg esses dias, acho que foi o Berg, olhou assim, não sei se foi o Berg, eu abaixado assim, os cabelos brancos, ele falou, vixe, pastor, cheio de cabelo branco. Eu falei, um aqui é teu. É culpa sua. Amém, meu irmão? Nós temos que entender que Deus, Ele não está preocupado apenas com a obra na Marta, mas Ele quer mais a entrega de Maria. Ele não está preocupado só com aquilo que aparenta, porque obra, servir é aparente, todo mundo vê, principalmente no altar, todo mundo vê como aquele homem é santo. Mas o que ele está fazendo fora dos holofotes? Lá nos bastidores, quando ele está sozinho. Mas eu estou aqui para julgar e apontar e matar essa pessoa que está errando? Não. Eu estou aqui dizendo para essa pessoa que geralmente os que falham são os que mais cobram. Pare de julgar também as pessoas. Auxilie as pessoas. Não tenha inveja de quem está crescendo. Pelo contrário, ajude o seu irmão a crescer. Se alegre com a vitória do seu irmão. Se alegre quando ele disser para você que arrumou um emprego. Ai, que bênção, arrumou um emprego. Misericórdia, não vai durar 2 dias. Que isso? Nós temos que nos alegrar com a alegria do irmão. Nós temos que nos alegrar quando alguém tiver sucesso. Porque quando você se alegra quando alguém tiver sucesso, Deus, Ele registra isso. E um dia, Ele vai derramar o sucesso sobre a sua vida também. Quem crê nisso? Uma vez Deus usou uma profeta e chegou para a pastora Beck e falou assim, ó: por que vocês se alegram com a alegria das pessoas? Está chegando o tempo de vocês se alegrarem. Foi ou não foi, Beck? Mais ou menos isso aqui. É porque aquilo que eu planto, meu irmão, eu colho. Se você é invejoso, meu irmão, você não vai para canto nenhum. Tudo que você vai fazer vai ser aparente, vai ser para mostrar. Isso é carência. Toda carência cabe aqui em nome de Jesus hoje. Nós carecemos da glória de Deus. É disso que carecemos. Toda carência emocional. Já vou para outro âmbito aqui dentro do mesmo propósito do coração. Estou falando aqui das emoções. Deus olha para suas emoções, suas motivações, o seu coração, os seus intentos. Davi, ele fala, capítulo 51, versículo 10 de Salmos: cria dentro em mim, ó Deus. Quem lembra dessa passagem? Põe aqui, Jéssica, por favor. E renova dentro em mim, ó Deus. Ele pede para criar e para renovar. O espírito reto, um coração novo, o espírito inabalável, algo que nada possa abalar, nenhuma emoção, nada externo. Põe aqui para mim, Salmo 51, versículo 10. Amém?
Falei para vocês que não preparei. Ele vai dando as direções e a gente vai conversando. Ai, que legal, o pastor faz isso, eu vou fazer isso também. Aí vou chegar lá, um irmão chama você para pregar. Aí você, não vou preparar nada porque o Espírito vai me soprar para mim. Não, meu irmão. Você não é igual a eu não sou igual a você. Prepare o seu papel, se prepare. Talvez ele pegue o papel e tire e você pregue o que ele quiser. Mas se prepare. Amém? E eu não preparei, não é porque eu estava com preguiça, é porque ele me deu a direção assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa versão fala estável. Eu gosto dessa palavra estabilidade. Tem pessoas que são instáveis emocionalmente. Estão indo bem. Não quero mais ir para a igreja. Não quero mais fazer nada. Eu tô com raiva do pastor, tô com raiva do irmão, tô com raiva do não sei quem, tô com raiva do cachorro, do vizinho. Não olhe para mim, não. Instabilidade. Tem que haver na sua vida uma constância. E sabe quando isso vai acontecer? Quem já viu monitor cardíaco? Enquanto está fazendo isso, significa o quê? Está vivo? Está vivo, não é? Não está instável. Está instável? Não. Porque dá o pico lá em cima e embaixo. Mas quando a pessoa morre, o que acontece? Não entenderam, Yasmin? Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Não entenderam. Significa que quando você morre para suas vontades e para o mundo, meu irmão, morto não sente. Aí vem a estabilidade. Vem a estabilidade. As coisas já não mais vão te afetar. Não estou falando que você não vai, de certa forma, sentir alguma coisa. Sente. De certa forma, sente. Mas aquilo não te abala mais. É um coração, é um espírito inabalável, estável, que nada te abala, que nada te faz cair. É aquela pessoa que está firmada na rocha, que veio com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. É aquela pessoa que não se deixa abater por nada. Repito, não se deixa abater por nada. Meu irmão, ninguém pode te ferir, você se fere. Ah, ele me magoou. Não. Você se magoou porque você estava esperando algo dele. Ah, ele me defraudou. Não, você deixou de te defraudar porque você gerou expectativas. Ah, ele me decepcionou. Não, você se decepcionou porque você depositou toda a sua confiança. Sejam prudentes como a serpente. Simples, uma pomba. Pastor, você está querendo transformar todo mundo em robô, sem sentimento? Não, meu irmão, eu não estou querendo que você seja mais uma esponja que absorve tudo. Tadinho de mim. Eu servi na Atos minha vida toda. Ele falou comigo. Fosse o Diego e a Bela. Eu estou indo embora no domingo. A igreja cheia. O pastor nem me chamou para orar na frente. Eu esqueci domingo, gente, despedir do Diego. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prometo para você que eu vou errar com você em algum momento. E eu vou te dizer, eu não vou falhar. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra, em algum momento a gente erra com alguém. Aí a gente fala assim, igual falando no Goiás. Ah, então desculpa, uai. Não é não, Cris? Desculpa aí, uai. Perdão. Hã? Esse trem é doido. Mas é bom demais, né? Servir a Jesus. Nossa, é feio, né? Falar assim. Eu acho mais bonito o sotaque daqui. Quem falou, né? Eu acho. Amém, gente? Voltando, parando de ficar embromando. Dentro do contexto, você não pode se deixar abalar.
Eu não quero que você se torne uma esponja, eu quero que você se torne uma rocha. Porque a rocha, quando vier ímpeto contra ela, ela não vai abalar. Que a sua casa esteja firmada ali em cima. Amém, gente? Tem gente que quer construir casa no barranco, aí a rocha cai, detona a casa. Rocha não acaba, mas a casa acabou. Eu quero que você seja como uma rocha. Quando vier situações contra você, meu irmão, mesmo sejam as piores situações, você se mantém ali firme. Ó. Doeu. Mas eu aguento, Senhor. Eu estou aqui firme, porque o meu propósito está no céu. Meus olhos estão no céu. O meu coração está no céu, porque tudo que é do alto, nisso eu penso. Senhor, eu sei que não deu certo agora, mas uma hora vai dar certo, porque eu sei em quem tenho crido também. Eu sei que Ele é poderoso e infinitamente mais para fazer do que eu imaginar, do que eu possa pensar, do que eu possa querer. O Senhor pode, porque nada é impossível para ti. Nada pode te parar quando você tem um coração estável e inabalável. Quando o seu espírito é fortalecido no espírito. Está entendendo isso? O espírito nosso, quando nós não conhecemos a Jesus ou quando nós estamos praticando o pecado, ele é mortificado. O espírito, o que deve ser mortificado é a sua alma e a sua carne. A alma é uma velha amante da carne. É aquela história dos dois leões, né? Que a gente escuta desde pequeno, assim que a gente entrega a vida para Jesus, a gente começa a escutar a história de leão, né? É um leãozinho daqui chamado carne e um leãozinho daqui chamado espírito. Se você dá alimento para esse vai ficar bem fortão e aquele ali vai morrer. Então a alma aqui é quem alimenta os dois lados. Então nós precisamos buscar no espírito, fortificando o nosso espírito. Porque se nosso espírito estiver inabalável, nada vai poder nos deter. Amém? Pastor, mas calma aí, isso aí está errado, porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, a carne é fraca. Repito. Deixa ela continuar fraquinha e não dá comida para ela. Deixa o espírito pronto e continue alimentando o seu espírito. Porque ele vai ficar bombado mega power. Você vai achar que pode atravessar a parede, vai fazer igual eu, vai cair, mas... Eu repito que foi uma história, né? De novo, pastor sempre conta as mesmas histórias, gente. Tá lá eu no monte, orando. Sabe naqueles dias de jejum, achando que, eita, agora se vier um endemoniado aqui, eu acho que eu dou um martelo rodado, ele vai embora. Ele sabe o que é um martelo rodado ali, ó. Aí eu tô lá orando, aí eu estava no monte aqui, alto já o monte, e aqui tinha uma ribanceira. E eu falei, Deus, eu creio tanto no teu poder, Senhor, que eu sei que eu posso até voar na tua presença, e eu vou. Caiu lá embaixo, no meio dos espinhos dos matos. A gente acha que muitas vezes, né, tem momento que a gente está tão assim na fé, que a gente acha que pode atravessar a parede, meu irmão. Já aconteceu isso com você, assim, de fazer umas loucuras e não dá muito certo? Meu irmão, mas milagre acontece, então a gente tem que arriscar, né? Vai que eu dava 2 passos ali no alto. Pedro, no momento que Jesus falou para ele, vem, ele foi. Uma diferença aqui agora. Uma diferença. Jesus disse para ele, vem. Por isso que eu digo para você, e volto para o início agora, e nada é aleatório na palavra. Primeiro a gente ouve a voz do Espírito, e depois a gente dá o passo. Tem gente que primeiro está dando passo, para depois ouvir a voz. Tem alguém aí? Está entendendo? Então, meu irmão, tire do seu coração toda inveja. Ouça a voz do Espírito e obedeça quando Ele te direcionar. Amém? Não ande segundo as suas emoções. Não viva o que é aparente, mas viva o que é verdadeiro. Seja sincero. Seja íntegro. Mostre quem você é. Tem algumas pessoas, eu não vou citar nomes, mas que você vai conversar com ela, ela já mostra logo quem ela é. Tem hora que ela é até dura.
Também não pode ser vitamina para ferir as pessoas. Mas ela já mostra logo quem ela é. Eu acho bom isso, do que pessoas que muitas vezes bajulam, mas não mostram quem é o coração. É verdade, não é, minha irmã? A gente precisa ser sincero e transparente uns com os outros, em amor. Eu posso falar tudo para a pastora Cris que eu quiser, sabendo falar. Repito isso milhares de vezes. A gente pode chegar e conversar com as pessoas o que quiser, sabendo falar. Jesus, ele era especialista nisso. Amém ou não amém? Nós não podemos caminhar mais um passo se a gente estiver dividido. Eu estou só trazendo um resumo do que a gente estava conversando. Eu e André, se nós não estivermos alinhados, tudo que o André for fazer, ele vai para um lado e eu vou para o outro. O André, ele é mestre de capoeira, ele está com um projeto de entrar nas escolas. No entanto, ele está preparando a equipe ainda. Não é isso, André? Está preparando a equipe. Eu até furei ontem. Eu estava com a dor na coluna, cara, não dava para mim vir não. Véi, vai fazer o quê? Aí, eu entrei na equipe também. Eu estou aí começando a treinar. Vim já um treino. Mas consegui o treino todinho, consegui. O mestre aí está aí para me ajudar. Depois a gente conversa. Tem um propósito no coração dele. Qual é o propósito? O pastor, ele tem um propósito. Pastor, eu estou contigo nessa missão. Isso chama-se submissão. É uma missão, submissão. Não é André, faz isso assim. Não, isso é autoritarismo. Eu estou falando de submissão. Ele entrou na missão, ele falou, eu compro a briga, eu estou junto, pastor, estamos juntos. Pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a equipe aqui, vou preparar esses meninos para fazer a apresentação nas escolas e a gente começa a trazer os meninos aqui para o Projeto Cedros. Quem sabe o que é o Projeto Cedros? Quem não sabe o que é o Projeto Cedros? Levante a mão. Quem não sabe? Cedros significa Centro de Educação e Reinserção Social. Foi um projeto que nasceu no ano de 2015 aqui na Atos. Esse projeto ele tinha por base a ideia de fazer um trabalho de resgate com mulheres com centro de recuperação feminino. A gente abriu o centro de recuperação feminino, cuidamos de 2 mulheres durante 1 mês e pouco, não foi? Ou 2 meses? 2 meses. Não deu certo, não era o momento, a gente teve que fechar. Só que a gente continuou com o projeto esportivo. A gente tinha jiu-jitsu, boxe chinês, o karatê, o hip hop. E hoje, quando a gente mudou de prédio, a gente ficou sem lugar para o esporte. Só que o André viu isso e falou assim, mais um plano do pastor que não deu certo. Vamos cuidar da igreja, deixa isso para lá. Não, ele é submisso. Agora isso aí fica para a grande maioria. Se você abraçou a ideia dos cegos, por que você deixou morrer? A gente não pode deixar isso morrer, meu irmão. Foi Deus quem deu a ideia. Vamos ajudar o André. André, você está precisando de quê? Multimídia. Cadê vocês para ajudar ele? Precisa divulgar. Cadê você que trabalha com rede social e tem facilidade com isso para falar para ele assim, André, faz assim no Instagram e divulga. Você vai conseguir divulgar, vai conseguir mais aluno. Gente, não é bronca, é só assim, se atenta. Se atenta. Pega o seu talento e some. Não é some não, some. Tem gente que entendeu errado. Pega o seu talento e some. Tá bom, tô indo embora. Um monte foi embora. Pegou o talento e foi. Quem entendeu sobre a aliança ficou. Eu não mandei ninguém embora. Engraçado, a maioria das pessoas que foram embora, pastora Cris, eu vou conversar com eles. Aí eles falam assim, eu saí não foi por causa de você e da pastora. É o Marco falando, né? Eu saí por quê, meu irmão? Porque não tinha uma aliança. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tive oportunidade, já fui convidado, já tive várias oportunidades de ir embora. Eu não fui embora porque tenho aliança com você. Isso aí, tamo junto, tá? Amém, gente? Eu tenho aliança com vocês. E a aliança não se quebra porque tá com raiva.
A aliança não se quebra porque não ficou chateado, porque falou torto com você. Não, meu irmão. Irmão discute, a gente briga, a gente fica até com o nariz virado 1 ou 2 dias. Mas na hora da oferta a gente já consertou há muito tempo. É ou não é? Não é isso que Jesus ensina? Falou agora o Denis, cadê o Denis? Lá fora? Ele está de porteiro, ele está de vigia hoje. Denis, entra para dentro da igreja para ouvir a palavra, Denis. É para você também. Hoje eu estou falando isso porque estamos bem em casa aqui hoje. Amém? Por isso que eu estou falando assim. Então nós temos que somar com o André. Nós precisamos ver o que o André precisa. Por isso que eu falei, aí ó, foi tomar água, eu estou julgando o cara, não, Denis? Perdão, Denis. Hã? Ó, ali ó, o Marco está julgando ali já, ó, gente, ó. Coloca ele aqui na frente no milho. A gente precisa ver o que o irmão está precisando. Meu irmão, se você está vendo que o ministério do irmão não está legal, vai lá e ajude ele naquilo que você acha que precisa melhorar. Simples assim. Estou vendo, ó, a Isabelle lá no multimídia. Nossa, a Isabelle quando vai pro data show, ela fica nervosa, aí ela atrasa na escrita lá para colocar, ela fica nervosa. Se você falar para ela, bora Isabelle, adianta aí que ela não... E começa a rir. Não vai. Não adianta. Sabe o que você tem que fazer? Você que ama a Isabelle, nem olhe para trás, que ela vai ficar nervosa. Deixa que ela se acalme, ela consegue. Mas aí você tem entendimento, chega ali como quem não quer. Isabelle, posso dar uma sugestão? Faz assim, ó, vai facilitar. Isso é lá no ministério do Berg, isso é no ministério do Marcos, isso é no ministério da Yasmin, no ministério da pastora Cris, no ministério do Adriano. Adriano, vigia, chuta que é laço. É isso, Adriano? Amém, gente? Dá suporte um ao outro, porque um reino dividido não subsistirá. Se nós formos divididos, nós não vamos continuar. A Atos vai fechar. E o reino vai perecer. Vai acontecer o propósito de Deus? Vai, mas vai protelar. Essa geração ainda não está vendo um grande avivamento, está começando, mas não é um grande ainda. Não está vendo um grande avivamento ainda por causa que a igreja não entendeu. E pode, de repente, protelar para a próxima geração. Aí a próxima geração entendeu, viu explosão. Se não entendeu, passa para a próxima. Porque Deus tem um propósito. E precisa que eu e você estejam alinhados nesse propósito. Deus estabeleceu um propósito para Atos Church. Então nós como igreja precisamos entrar nesse propósito. Eu e você, todo mundo somado. Quando tem culto aqui, meu irmão, um está pregando, todo mundo está aqui para ouvir e aprender. Porque ali no momento que sobe, seja o irmãozinho mais simples que você julga ser, abriu a palavra, já não é ele mais, é Deus falando, meu irmão. Acabou. Quando ele abre a palavra, ele não é só o irmãozinho, ele é a autoridade naquele lugar. Porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade é estabelecida por ele, capítulo 13 de Romanos. Quando ele abre a palavra, Deus fala com a igreja. Quer você concorde, quer você não concorde. Então vamos somar, meu irmão. Vamos parar de ter inveja. Se o irmão está aqui ministrando e você acha que ele tem alguma coisa errada, ore por ele. Ou então seja sincero, chame ele no canto, meu irmão, e fala assim: irmão, olha, eu vi que você pecou. Me perdoa se eu estiver julgando. Mude de atitude. Aí o irmão, não, eu não fiz. Então, irmão, me perdoa, eu julguei. Eu que preciso de pedir perdão. Então me perdoa. O irmão teve coragem de confessar, né? Por causa da reputação. Mas o irmão, ele não está preocupado com a reputação, ele quer mudar. Irmão, realmente eu pequei, meu irmão. Eu confesso que eu peguei aquele house sem aquele irmão ver. Aí ele, house é o que você chama de bala Halles. Aí, house, né? A balinha, a pastilha, né? Halles. É porque as meninas da casa chamavam Halles. Você conhece como Halles? É Halles, ó. Algumas pessoas é Halles, ó. Halles pra mim é quando eu tô passando em Halles do braço.
Nossa! Tá aí. Bequinha, para, Bequinha. Voltando aqui. O que eu tava falando? Antes do house. Ah, pegou o house, né? Pegou a bala, né? Lá em Roraima é bombom. Pegou o bombom, a balinha é bombom. Aí pegou o bombom. É legal, né? A diversidade linguística, né? Então, o irmão foi lá e confessou. Não, realmente, eu peguei. Eu fui lá na bolsa da pastora Cris e peguei a balinha. E não devolvi a palheta do pastor ainda, né, Juan? Tá onde a palheta, Juan? Tá no violão? Tá entendendo, meu irmão? Eu não devolvi ainda aquela cadeira que eu peguei emprestada na igreja. Eu não devolvi ainda aquele balde que eu peguei ali da igreja. Ah, era da igreja, é nosso, né? Não, meu irmão, aqui tudo é oferta. Tudo que é aqui é oferta. Tem o dono. Se você tem alguma coisa na sua casa que é daqui, devolva. Hã? E melhor ainda, devolva com Equio. Vamos finalizar? Já estou falando besteira, né? Amém? Então, por favor, gente, não fique preocupado com o que é externo apenas. Claro que temos que cuidar do externo, mas o que é interno é mais preocupante para Deus.